Bom dia a todos, meu nome é Fábio Viana, obrigado aí a todos que se inscreveram nesse webinar. Vou falar um pouquinho aqui, o tema desse webinar, gerenciamento de águas superficiais em rodovias. Antes eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, né, do meu currículo aí. Eu trabalhei aqui em São Paulo, na área de projetos, por praticamente 8 anos aí, trabalhando com drenagem, né, uma empresa de consultoria em projetos em São Paulo. Estou aí há um pouco mais de 5 anos na ACO Brasil, no departamento técnico aqui, né, como engenheiro técnico comercial, dando suporte às empresas de projetos, construtoras, clientes finais, as soluções que a ACO pode oferecer aí, em termos principalmente de drenagem. Então, agradeço a todos aí pela participação, pela inscrição, pela atenção que vai ser dada aí nessa 1 horinha aqui de apresentação. No final, a gente vai responder algumas perguntas, né? Vocês podem fazer as perguntas aí, no final eu vou tentar responder o máximo de perguntas aí que for possível. Então, antes de entrar um pouquinho aí na parte de soluções e da importância também da drenagem mais eficiente numa rodovia, eu vou falar um pouquinho do conceito de drenagem superficial. Isso aqui é um texto tirado do manual do DENIT, o pessoal de projetos aí conhece bem, né? Então, qual que é o objetivo da drenagem superficial? Interceptar e captar, conduzindo ao deságue seguro, as águas provenientes das suas áreas adjacentes e corpo estradal, resguardando a segurança e estabilidade. Então, aqui se dá a importância tanto da drenagem no entorno da via, né, dos taludes, proteção de encostas, né, obras de arte, obras de contenção, como a drenagem propriamente dita das faixas de rolamento, né, que é o foco um pouquinho dessa apresentação aqui. Então, aqui a gente vai falar de drenagem superficial, mas focar principalmente na drenagem onde tem o tráfego propriamente dito, né, dos veículos ali. Longitudinal de via, normalmente você tem a drenagem ali próxima a New Jersey, né, numa rodovia duplicada, e praças de pedágio também, que é, em termos de segurança também uma preocupação aí, onde está passando ali a todo momento ali tráfego de veículos, né. Então, o que uma falta de drenagem correta pode acarretar, né? Então, você tem um risco de acidentes, principal motivo, você tem ali lâmina d'água na pista, um volume de água ali que não escoa corretamente, você pode gerar aquaplanagem, né? Que é o deslizamento e a perda do contato do pneu do veículo com o asfalto, e isso pode causar um acidente. Durabilidade da via também, que isso é afetado, né? Nós temos a vida útil do pavimento ali, que pode ser afetado, e outras obras que pode vir a dar problema aí com a falta de drenagem, né? Um muro de contenção, por exemplo. Aí eu estou falando na drenagem em si, né? Não só a drenagem superficial. E principalmente a segurança do usuário, que é a principal preocupação aí, né? O risco de morte, né? Do usuário no caso de um acidente. Aqui alguns dados da internet, para você ver a preocupação aí em dias chuvosos, como aumenta o número de acidentes. É lógico que não é só a drenagem responsável por esses acidentes, né, por esse aumento. Teria aí a visibilidade, a imprudência dos motoristas, né, que não abaixam a velocidade em dias chuvosos, mas aqui são relatos de acidentes causados pelo fato da aquaplanagem, né, pelo fato da lâmina d'água ali na pista, da perda de contato com o pneu, para você a importância aí do tema drenagem superficial aí, né. Em relação à drenagem superficial, nós temos 2 opções, né? Vamos falar aí da drenagem pontual, que ainda é permitido em alguns casos. O que eu digo na drenagem pontual aqui? Por exemplo, numa rodovia pública hoje no Brasil ainda, vamos pegar uma rodovia DENIT. Ainda é permitido, mesmo quando tem uma duplicação da rodovia, fazer a drenagem ali pela New Jersey, pela barreira rígida, caminhando a água superficialmente, sem nenhuma coleta ao longo de toda a extensão. Aí você vai ter as caixas coletoras em determinados pontos, e é o bueiro de grade ali que vai fazer a travessia disso aí para o deságue final da drenagem. Então esse sistema é pouco eficiente, porque você permite uma lâmina d'água ali, você tem uma faixa de segurança, né, entre a faixa de rolamento e a New Jersey, sei lá, 1 metro aí de distância,
Mas aí, para vazão de projeto, às vezes você permite, além da faixa de segurança, ocupar determinada faixa de alagamento das faixas de rolamento. Então, isso aí pode causar acidente. Então, por isso que eu estou falando aqui que ela é pouco eficiente, né? Você pode ter lâminas d'água ali e gerar, por exemplo, o fenômeno de aquaplanagem. Normalmente ela tem um baixo custo, né? Porque você não tem essa drenagem linear, drenagem pontual, a cada 50, 100 metros você vai ter um dispositivo de coleta e uma travessia, então tem um custo menor, mas em contrapartida você não tem uma eficiência e uma segurança grande aí em relação ao usuário da via. Eu já citei aqui o risco de aquaplanagem e deterioração de pavimentos, né? Tanto a drenagem superficial, mas principalmente a subsuperficial, né? A drenagem do pavimento em si, afeta na vida útil do pavimento. Então, um pouquinho aqui é responsabilidade da drenagem superficial, mas é lógico, não é o tema da apresentação, mas a vida útil do pavimento principalmente é afetada por uma falta de drenagem adequada subsuperficial, né? E em contrapartida da drenagem pontual, nós temos a drenagem linear, que você vai ter aí ao longo de toda a extensão uma coleta de água, então você não tem lâmina d'água, então você tem uma eficiência maior, né? E você acaba tendo um bom custo-benefício, porque gerar um acidente numa rodovia com morte de pessoas não tem preço que se pague. Então a gente vê aqui em termos de segurança, tanto numa transversal de rodovia, no caso de drenagem em praças de pedágio, como numa longitudinal de via também, ali normalmente quando você tem a duplicação ali com uma New Jersey. E focando um pouquinho aqui na drenagem linear, aí nós temos dois tipos, né? O que é mais comum no Brasil é a drenagem moldada em loco, né? Que já vem de algum tempo aí, né? Tem os padrões hoje aí do DR, do DENIT e o pré-fabricado. Então, eu vou fazer um comparativo aqui com os canais convencionais de concreto armado, normalmente com grelhas de concreto, e a drenagem aqui dos canais pré-fabricados, monolíticos, né? Canais moldados em loco. Normalmente tem um alto índice de quebra de grelhas, né? Também não tem padrões muito definidos. No caso de rodovias, ainda temos alguns padrões DR, DENIT, né? Álbum de dispositivos do DENIT, nós temos o caderno de PPs do DR, que tem padrões com algumas dimensões definidas. Mas falando no âmbito geral de drenagem, quando o pessoal faz a drenagem moldada em loco, normalmente se faz de acordo com a vazão de projeto. Então, não tem muitas dimensões definidas, vai ter um projeto específico para cada tipo de aplicação. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Normalmente, você tem manutenção mais frequente, porque os canais moldados em loco, você vai trabalhar com uma rugosidade maior, né? Pensando aí, comparando depois aí com o pré-moldado, que você consegue um acabamento melhor, mesmo sendo de concreto, né? Mas normalmente é feito em loco isso aí. Você tem seções retangulares, que também tem mais acúmulo de sedimentos, comparado com outras seções que eu vou falar um pouquinho aqui para frente. Então, normalmente, você tem um custo de manutenção ao longo da vida útil de uma concessão, por exemplo, de uma rodovia mais elevado. E em caso de praças de pedágio, nós temos aqui uma preocupação, que é a segurança do usuário. Então, ali você tem tráfego de veículos, de caminhões a todo momento. Então, uma grelha solta, por exemplo, numa transversal de uma rodovia, pode trazer prejuízo, pode trazer o risco de acidentes e até a morte de pessoas. Na foto aqui do slide, é a Avenida 23 de Maio, em São Paulo, como exemplo. Lá existia uma canaleta lá de concreto armado com grelha de fundição. Constantemente tinha interrupções no tráfego. Aqui tem uma foto até com o tráfego interrompido aqui, por causa de manutenção. Já teve acidentes com motoqueiros e lá há algum tempo já foi trocado esse sistema aí pelo sistema monolítico. Falando um pouquinho do canal moldado em loco em relação à instalação, né? Comparando aqui com os canais pré-fabricados, só pelas imagens aqui nós temos uma sequência de instalação que dá para se ver que os canais moldados em loco têm uma maior tempo de execução, porque você tem mais passos para executar isso aí. Então você tem um processo em várias etapas, né? Você tem a utilização de formas e armação, que no caso do pré-fabricado, você já evita essas duas situações. O que você vai ter de vantagem no pré-fabricado aqui, olhando as imagens? Preenchimento lateral e está feita a instalação. Então, você tem um ganho de produtividade aqui muito grande. Vamos falar aqui que o canal moldado em loco, você tem uma média aí de 30 a 40 metros de produção por dia, né, de instalação. Enquanto o canal pré-fabricado aqui, no caso comparando o monolítico aqui, eu tenho essa produtividade média
de 60 a 80 metros, então eu estou falando do dobro aí. Então você tem ganho aqui de homem-hora. Além de outras vantagens aqui do produto, que eu vou citar um pouquinho mais para frente, né? Em relação à seção do canal, à rugosidade e alguns termos de qualidade, né? De certificação e norma. Aqui é um padrão do DR, né? Para fazer um comparativo direto aqui, com seções hidráulicas semelhantes, eu estou pegando aqui o caderno de PP do DR, projeto padrão. Normalmente, essa canaleta é o que é especificado nos projetos, a DR7. Eu tenho algumas dimensões delas. Aqui eu peguei a DR7A1, que é a dimensão inicial dela, né? É uma canaleta de 40 de base, de largura interna, e a altura dela é variável de 30 a 1,30. Então, aqui, para comparar praticamente a mesma seção geométrica, né, como seção útil de escoamento, eu estou pegando uma canaleta de 40, né, de largura por 30 de altura, DR7A1, e aqui eu cheguei num custo aqui, usando a tabela de preço unitário do DR, padrão aqui de data de setembro de 2019, a R$ 800 o metro. Basicamente aqui é R$ 800 o metro o custo dela instalada. Comparando aqui com o canal pré-fabricado, pegando o canal monolítico aqui, a mesma tabela de preço unitário do DR, a mesma referência, seção hidráulica parecida, então eu estou falando aqui de canais com mesma vazão, né? Aqui eu tenho um ganho na seção, porque eu tenho uma rugosidade melhor do canal, então eu estou falando de um canal menos robusto em termos de largura e altura, mas em relação à vazão eu estou comparando a mesma coisa. Então aqui eu cheguei a um preço estimado aqui de R$ 766 o metro, canal instalado, considerando mão de obra, produtividade e tudo. Então, aqui nós estamos falando de uma economia em relação ao canal de concreto armado de 4%. Então, além dos benefícios do canal pré-moldado, certificado em norma, produtividade, né? Menos manutenção ao longo da vida útil. Eu estou falando ainda, comparando com o canal moldado em loco, de uma economia aí de 4%. Falando mais um pouquinho aqui em relação aos padrões que temos hoje, nós, como ACO aqui, falando do canal monolítico, né, que eu vou falar um pouquinho na frente, a gente está no álbum de projetos do DENIT. Então, o DENIT, em 2018, lançou aí a 5ª edição do álbum de projetos, do tipo de dispositivo de drenagem, e existe um capítulo novo lá, que é o capítulo 9, drenagem superficial, onde o monobloco, né, os canais monolíticos estão inseridos aí no álbum de projetos. Então, já é um padrão aceito pelo DENIT. Falando um pouquinho da matéria-prima aqui, falando em relação aos canais pré-moldados, canais monolíticos, né, que eu vou entrar aqui no monobloco, que é o primeiro que vai ser apresentado aqui. Ele é feito de concreto polímero. Para quem não conhece, o que é o concreto polímero? O concreto polímero é uma mistura de resina, uma resina à base de poliéster, uma resina artificial, e agregados, basicamente areias em várias granulometrias, e ele não contém cimento nem água na mistura. Então aqui você tem um ganho aqui, vai ser apresentado no próximo slide, tá? Eu estou comparando aqui alguns fatores aqui em relação ao concreto convencional de alto desempenho. Então aqui você tem resistência à compressão, resistência à flexão. Então você vê que a resistência à compressão, mesmo comparando com o concreto de alto desempenho, um concreto de 70 MPa, eu estou falando do polímero aí em relação a 95 MPa. Resistência à flexão, concreto polímero, chega a 25 MPa. Então você tem canais mais esbeltos, sem necessidade de armação. É um canal praticamente impermeável, você não tem porosidade, né, pela natureza do material, então ele é praticamente zero em termos de infiltração de água nele, então você não tem ele não é afetado, né, em relação a isso. E a rugosidade, que é o principal ganho aqui em relação à drenagem. Então aqui eu estou falando de rugosidade média, mas falando em termos de projeto, de praticidade, que as empresas de projeto principalmente utilizam, eu estou falando de coeficiente de Manning, em relação ao canal moldado em loco, aí, Manning de 0,015, em relação ao concreto polímero, eu estou falando do Manning aí, próximo de um PAD, de 0,011, arredondando isso para cima. Entrando na parte de produto, que eu estou falando dos canais pré-moldados, o ACO monobloco. Então, o que é o ACO monobloco? É um canal 100% em concreto polímero, você não tem grelhas removíveis aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para frente alguns acessórios dele, aí você vai ver que você tem a parte metálica, né? Mas ela é pontual. Então é um canal
altamente seguro, anti-furto, anti-vandalismo, que você não tem como sacar essa grelha, né? Anti-ruído, ou seja, por exemplo, numa transversal de rodovia, você tem aquele desconforto, às vezes, de passar em grelhas metálicas, né? E ficar toda hora batendo o carro. No monobloco, você não tem esse desconforto. É como se passasse numa junta de dilatação de um viaduto, por exemplo. Então, você não vai ter esse ruído, né? Ele chega à classe de carga até F900, eu vou falar um pouquinho lá para frente também, em relação às classes de carga. E a seção em V, que é um ganho também em relação à autolimpeza da canaleta, comparando com seções convencionais aí em U. Então, aqui você tem, não é que é um canal autolimpante, 100% autolimpante, depende muito das condições de projeto, né, de declividade e outros fatores. Mas é um canal que, quando comparado às seções convencionais, você tem uma maior autolimpeza em relação a isso. Falando do monobloco, a gente tem aqui duas famílias de canais. A gente tem o PD, que vem de Park Drain, e o RD, de Road Drain. A diferença entre as duas linhas, o PD ele atende a classe até D400, e o RD, que é onde a gente aplica mais em rodovia, ele atende a classe de carga até F900. Depois eu vou explicar um pouquinho da classe de carga da canaleta. E ali em cima a abertura da grelha, né? O PD, ele pode ser colocado em estacionamentos, de shopping, locais onde precisam atender normas de acessibilidade. Já o RD ele tem aberturas maiores ali para captação de água. Aqui eu vou mostrar um vídeo mostrando alguns tipos de conexões com o sistema de drenagem aqua monobloco. Então aqui você vai ver algumas possibilidades de ligações, né, com saída para tubulação. Aqui tem a caixa de limpeza, que é um acessório do monobloco. Então ali você tem uma possibilidade de saída horizontal, diâmetros variando de 100 a 300 milímetros, com essa saída horizontal. Possibilidade de saída pela tampa, saídas horizontais também, tampas com aberturas. Ou a possibilidade de saída vertical. Esse aqui é o que a gente chama de elemento de acesso, onde você faz a inspeção no sistema e tem ali uma pré-marca também que você pode fazer essa conexão aí com o sistema de drenagem. Então você tem ali a montagem do sistema, conexão macho e fêmea, saída vertical aí DN150. Normalmente em rodovias, a gente está falando aqui de saídas livres, então são feitas caixas moldadas em locos, né? E sai através do bueiro de grade. Então, provavelmente, eu não vou usar a caixa de limpeza aqui do monobloco, eu vou usar só os elementos de inspeção, que no caso da montagem aqui, está sendo colocada a cada 50 metros. Essa é uma disposição que depende do tipo de equipamento que você tem para limpar isso aí, né? Esses limpa-fósseis, esses caminhões. Hoje eles atingem até, acredito, 100 metros aí, que consiga alcançar essas mangueiras e fazer essa manutenção. Mas normalmente em projetos a gente considera um elemento de acesso a cada 50 metros. E aqui já vai um pouquinho para a instalação. Então, o procedimento de instalação, escavação da vala, você faz um nivelamento dessa base, né? O berço propriamente dito de concreto. Essa seção a ACO envia para o cliente, né? Envia para a construtora, no caso aí, quando vai fazer a obra. Essas são seções mínimas de instalação de acordo com os ensaios de laboratório que a ACO faz. Então, você fez o berço, faz uma argamassa ali de 1, 2 centímetros para fazer o nivelamento final, né? O ajuste fino. Tem um preenchimento lateral com esse próprio concreto, normalmente um concreto aí de 25 MPa. Faz o travamento da peça e vem com as camadas de revestimento, né? Base, no caso de uma rodovia, base, subbase, base ali e as camadas de asfalto. Então, aqui é uma seção de instalação típica, uma classe de carga até D400, que seria uma transversal de rodovia. Aqui o acabamento está com um pavimento intertravado, mas pensando aí numa praça de pedágio, um pavimento rígido ou pavimento asfáltico, né? No caso do pavimento rígido, essa seção aqui ela faz um U praticamente, em volta do canal. Então, aqui, como foi mostrado no vídeo, você tem a visualização de todos os acessórios da gama monobloco. Então, você tem o elemento de acesso, onde tem a conexão em T do canal, as caixas de limpeza com saídas horizontais. No caso de uma rodovia, como eu falei, normalmente isso aqui vai ser saída livre, até porque os bueiros de grade, né, os bueiros com diâmetros mínimos em rodovia, é exigido diâmetro de 800 milímetros, então não tem como sair numa caixa dessa. O que a gente vai usar é só os elementos de inspeção, né? Caso tenha que fazer alguma manutenção no sistema, e o que eu falei, normalmente a cada 50 metros.
E aqui uma seção de instalação típica do Accu monobloco. O que o pessoal confunde muito, que a gente às vezes, pô, você está mandando um material aqui para a obra com classe F900, mas assim, o monobloco, como ele é uma peça única, eu não tenho grelha removível, quando você tem grelha removível, você tem um canal D400, por exemplo, que eu vou falar aqui das classes de carga, você põe o ponto mais fraco na grelha, então essa grelha pode ser menos resistente. No caso do monobloco, eu não tenho essa possibilidade, porque o canal é um conjunto único. Então, o que vai diferenciar se o canal é F900, que é para passagem de aeronave num aeroporto, ou D400, que seria uma transversal de rodovia? É a seção de instalação. Então, essas variáveis que estão sendo vistas aqui, os valores de X, Y e Z, e o FCK do concreto. É isso que vai definir a seção de instalação do canal. Ah, eu vou pôr esse canal numa transversal de rodovia. Eu vou te dar os valores mínimos desses X, Y e Z. É lógico que tem que ser avaliado por um projetista de estrutura, geotecnia, as condições de instalação, as fundações ali, o tipo de solo do local, porque em laboratório, esses canais não são armados, né? Eles são feitos até a classe F900 sem armação. Mas na prática, depende muito das condições de solo, possibilidade de recalque, às vezes você não tem um solo de boa qualidade, você não tem uma compactação bem feita, então um pouquinho que cede numa compactação, esse berço sem armação, ele pode vir a trincar e comprometer o sistema todo. Então, normalmente, quando tem problemas com a instalação do Accu monobloco, é que a instalação não foi bem feita. Você teve uma quebra ali desse berço de concreto, faltou junta de dilatação, no caso de pavimentos rígidos. Então, a Accu oferece seções mínimas de instalação de acordo com os ensaios de laboratório. Laboratório só prevê carga estática, na prática você tem carga dinâmica. Então, por isso que são seções mínimas e tem que ser avaliadas por um projetista de estrutura, por exemplo, num projeto aí. E aqui uma foto típica de longitudinal de rodovia, com a instalação aqui do Accu monobloco. Eu falei um pouquinho aqui, na verdade eu falei muito aqui da classe de carga. Então a gente segue uma norma europeia, é N1433, que fala sobre canais de drenagem. E o que essa norma classifica em relação a tipo de tráfego, né? Então ela tem uma divisão aqui de 6 grupos de classes de carga. Falando especificamente de rodovia, focando aqui, eu tenho 2 classes de carga que eu vou mais utilizar, que é a classe C250. Aqui eu estou falando de laterais de ruas, e vias e áreas não trafegadas de acostamentos e similares. Então, por exemplo, você tem a New Jersey, você tem a drenagem ali, quando a superelevação da pista vai em relação a New Jersey, normalmente você tem uma faixa de segurança, então você não tem tráfego direto ali onde vai ser instalada a canaleta, no pé da barreira. Você tem ali provavelmente um caminhão que possa parar ali. Então você pode fazer uma instalação para a classe C250, você vai ter uma economia em relação a uma instalação para uma praça de pedágio, por exemplo. Praça de pedágio entraria na classe D400, né? Então aqui, o que eu expliquei lá atrás? Aqueles valores de X, Y, Z e o FCK do concreto que vão ser alterados em relação ao D400. Então, na mesma rodovia, você pode fazer uma instalação na longitudinal e uma instalação diferente na transversal. Então, vai ser o mesmo produto, a gente vai dar um RD200, por exemplo, a nomenclatura do nosso canal, monobloco RD200 20.0. Você vai ter a seção de instalação para longitudinal de via e a seção de instalação para transversal de rodovia. Então, é isso que vai alterar. Entrando um pouquinho aqui no método de cálculo. Então, a Accu hoje ela tem um software de dimensionamento interno. Esse software a gente dá o suporte aí para as empresas de projeto, né? Concessionárias e clientes, o que precisar. A gente dá esse suporte, faz esse memorial, envia para o cliente, então é um software interno. E o princípio por que é um software interno? Porque a gente não usa fórmula de Manning. O Manning é o mais utilizado aí em escoamento em canais, mas como a gente tem equações diferenciais no desenvolvimento do software, a Alemanha criou esse software e a gente usa isso escoamento variado não uniforme, né? Então é um cálculo com uma precisão maior, considera a perda de carga, considera a entrada de água linear ao longo do canal, né? Então, não é aquela entrada pontual, como se fosse boca de lobo e tubulação, que você tem escoamento uniforme. Aqui não, você tem lâmina d'água e velocidade variando a todo momento na canaleta. Então, a gente tem um cálculo aí um pouquinho mais preciso. Temos algumas versões online, inclusive no nosso site aqui vai ser disponibilizado um link
para a ACO Espanha, que tem uma versão online desse software, então qualquer um pode fazer um cadastro lá e utilizar. Tá? A ACO Inglaterra também tem essa possibilidade. O que esse software pede, né? Esse software de input, os cálculos de vazões de canais normalmente são áreas pequenas, né? Estou falando de drenagem superficial ali das faixas de rolamento, de uma praça de pedágio. Então, não envolve áreas muito grandes. Então, eu estou falando aqui de 100% dos cálculos no método racional. Então, eu nunca vou ter áreas aí acima de 2 km², até porque a vazão da canaleta não suportaria. Então, eu uso o método racional, que é o input do software. Então, ali os dados básicos, né, que o pessoal de projetos está acostumado, intensidade de chuva, coeficiente de runoff, né, o coeficiente de escoamento superficial, e a área de contribuição. Né, são as três variáveis aí que eu vou utilizar para o cálculo de vazão, falando na parte de hidrologia. E depois na parte da hidráulica, como o software ele tem um escoamento não uniforme, a extensão do canal varia para mim, então eu tenho uma vazão de acordo com cada extensão da canaleta, de acordo com o comprimento do canal. Isso por MANI não é afetado, né? O MANI considera uma velocidade média ali e uma vazão independente se você tem 10 metros ou 1.000 metros de canaleta. Então, essa variável influencia para nós. O modelo do canal, que eu vou selecionar ali, de acordo com a vazão de projeto. Declividade, né? Que é um fator que vai influenciar aí na capacidade da minha canaleta. E a classe de carga, de acordo com a aplicação que eu vou fazer. Então, esses são os dados do software, tá? Qualquer pessoa que tiver dúvida aí nessa versão online, pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente dá um suporte, mas ele é bem simples, bem didático. E aqui está um gráfico. Esse gráfico, eu estou demonstrando aqui uma simulação em 10 metros de canaleta, com o modelo aqui do monobloco RD200 0.0. Então, aqui você tem uma simulação de 10 metros de canaleta sem declividade nula. Isso em rodovia dificilmente vai acontecer, mas a gente tem muitos projetos aí na área de infraestrutura, né? Quando a gente pega portos, galpões logísticos e aeroportos com declividade nula. Então, já é uma possibilidade a mais aqui que o nosso software consegue fazer simulações de vazões sem declividade. O MANI, eu estaria zerando a fórmula de MANI, né? Então, eu teria que considerar uma declividade mínima ali para fazer essa simulação. E aqui já vem algumas fotos de aplicações do produto e algumas obras aí no Brasil, né? Algumas obras de rodovia. Então, aqui está a BR-101, em Serra, no Espírito Santo, né? A gente fez a instalação lá de 2, 3 modelos de canais nossos lá, o RD200, tá? Uma obra aí de 2019, né, que a gente trabalhou aí, 2018, 2019, junto com a Eco 101, longitudinal de via. Aqui eu tenho a rodovia Presidente Dutra, né, uma instalação também, ainda estava em obra essa foto aqui, próximo a Guarulhos, na via marginal ali da Dutra. Mais uma aplicação em longitudinal de via. Rodovia Freeway Porto Alegre ao litoral ali, a gente tem aí mais de 8 quilômetros de monobloco instalados ali na implantação da 4ª faixa. Isso foi na época em 2014, essa obra. Pessoal da Triunfo. Aqui nós temos a rodovia dos imigrantes, né? É a saída para o Rodoanel, sentido Santos ali da rodovia dos imigrantes, pessoal da Ecovias aí. A gente trabalhou, se eu não me engano, foi a primeira obra da ACO no Brasil, em 2010, essa praça de pedágio aqui, na saída para o Rodoanel Mário Covas. Mais uma obra aqui de transversal de rodovia com a Triunfo, né? Região ali de Piracanjuba, em Goiás, também uma praça de pedágio, onde foi instalado o ACO monobloco. Nova Tamoios, praça de pedágio de Paraibuna, trecho Planalto, né? Pedágio de Paraibuna ali também, a gente fez a instalação de 2 modelos, RD200 e o RD300, né? Que é o maior monobloco aí que a ACO tem no mercado. E aplicações diversas. Aqui nós temos, saindo um pouco aí do âmbito de rodovias, né? A gente tem várias aplicações que podem ser feitas com monobloco, porque ele atende praticamente não, ele atende todas as classes de cargas, de A15 a F900, como eu disse lá pela norma. Então, o que vai variar é a instalação que você vai fazer. Então, aqui nós temos fotos de túneis, estacionamento, saída de box aqui de Interlagos, hangar da Latam em Guarulhos, que a gente trabalhou. Então, a gente tem diversos aeroportos no Brasil aí também,
com esse produto nosso. Mudando um pouquinho aqui de produto, aqui eu vou falar um pouquinho de outra solução que pode ser aplicada em rodovias também. Estou falando de um sistema que é meio fio e canal ao mesmo tempo, é um sistema 2 em 1 que a gente chama, né? Ele é feito também 100% em concreto polímero, ele tem esse tom acinzentado para imitar uma guia, né? Então é um pigmento que dá esse tom para ele, mas é feito 100% concreto polímero, como o Aqua Monobloco. Atende classes de carga também a D400. Eu vou mostrar um vídeo aqui com algumas aplicações do Aqua Curb Drain, que é um meio fio e canal, que pode ser colocado em trechos urbanos de vias marginais, uma rodovia, em uma rotatória, por exemplo. Ele tem alta eficiência, né? Que você vai ter a drenagem linear também, sem lâminas d'água. Viadutos, às vezes você tem viadutos com declividade praticamente zero ou zero. A gente já pegou algumas obras aqui. E nós temos o Curb Drain de baixa altura. Você tem um limitante ali de laje, normalmente, de instalação no viaduto. E você tem o Curb Drain com a possibilidade de trabalhar com alturas menores e fazer essa drenagem linear e eficiente aí. Então, vou soltar um vídeo aqui, mostrando algumas aplicações deles. Não especificamente em rodovias, né, mas eu tenho algumas fotos aqui posteriormente, aplicação em rodovias. Então, o sistema 2 em 1, alta produtividade, normalmente o rendimento de instalação de 70 a 100 metros, você já substitui ali o meio fio, e na verdade não precisa de sarjeta, né? A sarjeta, no caso, para fazer o acabamento com o pavimento, com o meio fio, nesse sentido tudo bem, mas no sentido de ter um local ali para o escoamento de água, você tira essa necessidade de sarjeta, porque você já vai ter o escoamento ali ao longo de toda a extensão do meio fio. Então, nós temos algumas alturas, né? O Curb Drain, assim como o monobloco, ele não tem a parte de inspeção em toda a extensão da canaleta, então você tem peças de inspeção, né? Você tem o elemento de acesso, com grelha de ferro fundido em cima também, para fazer essa inspeção, tem caixas de limpeza, e aqui uma aplicação básica no estacionamento, então você tem a drenagem ali eficiente, você não gera lâmina d'água ali, pode ser substituído por redes coletoras convencionais, né? Bocas de lobo, tubulação. Aqui você vê toda a gama de acessórios. Para a entrada de garagem, por exemplo, você tem peças com rampa e rebaixadas para não dar um degrau ali, né, nas entradas de garagem. Paradas de ônibus também. Pode ter aí numa rodovia, numa via marginal, algumas paradas de ônibus. Eu tenho o Curb Drain com alturas maiores para acessibilidade. Então, ele é utilizado aí para paradas de ônibus. Aqui uma foto mostrando uma imagem mostrando a caixa de limpeza dele e a possibilidade de ligação com as redes de drenagem, né? Então, essa caixa tem um cestinho também para coleta de sujeira. Aqui é a sua articulação, você pode variar de acordo com o sentido de tráfego, né? Em termos de segurança aí. Também são diâmetros restritos, né? Na saída dessas caixas, eu tenho diâmetros aí de, se não me engano, até 400 milímetros. Então, nada impede também da possibilidade de uma ligação de uma caixa moldada em loco e a saída com bueiros, né? Numa rodovia, por exemplo. Então, outras possibilidades de montagem, saídas verticais, elemento de acesso com possibilidade de articulação da via, de acordo com o sentido do tráfego. Opções de saídas horizontais também, com tampas fechadas, né? De extremidades, para fechamento aí das extremidades do canal. E aqui a instalação dele típica, né? Então, você tem o mesmo berço de concreto aqui, com acabamento de asfalto, camada de ligação, a base e a subbase asfáltica. Aqui já temos algumas aplicações dele. Aqui é um trecho rodoviário. Então, você tem aqui uma drenagem aqui com a necessidade de meio fio. Você já tem a drenagem aqui no próprio meio fio. Viadutos. Aqui é uma entrada aí de um aeroporto na Inglaterra, né? Para você ver a aplicação deles aí em viaduto. Eu tenho canais aqui, canais de meio fio, falando do Curb Drain a partir de 20 centímetros de altura. Então, quando você tem um limitante de laje ali, pode ser colocado um canal menor. Aqui uma aplicação típica de um viaduto também. Então, aqui você não tem aquela drenagem pontual, né? Com ralos pontuais, aquela tubulação vertical e a ligação com tubos horizontais. Você já tem a drenagem só pelo sistema e uma saída no final. Então, um sistema bem eficiente, seguro aí.
e atende as classes de carga aí, no caso, até D400. Então, se um caminhão vier a bater uma roda ali, algum veículo, não vai afetar o sistema. Saindo um pouquinho do âmbito da drenagem, né? O foco dessa apresentação aqui do tema aqui é a drenagem, né? Principalmente em termos do que eu falei das faixas de rolamento, onde vai ter ali o tráfego diretamente, né? Focando principalmente aqui praça de pedágio, como eu falei, e longitudinais de via, no caso de vias duplicadas com barreira rígida. Mas a ACO também tem outras soluções que não é propriamente para a drenagem, mas são soluções com apelo mais ambiental. Então eu vou mostrar aqui 2 produtos ACO para conhecimento. Caso tenha interesse, a gente vamos ter algumas outras apresentações falando desses produtos também, mas a gente pode entrar em contato aí, ligar aqui para a ACO, a gente pode tirar mais dúvidas aí. Então, o primeiro produto aqui, ACO Wildlife, é um sistema de proteção para pequenos répteis e anfíbios, né? É um sistema também 100% em concreto polímero. A diferença de uma canaleta é que a base dele vai ser chata, então eu tenho uma base plana ali, até para facilidade aí dos animais passarem, né? Dos sapos, répteis, salamandras, né? Alguns pequenos répteis aí. Então ele é feito exclusivamente para esse fim, né? Para transversal de rodovia aí, para áreas de preservação permanente, onde você tenha animais aí em extinção ou que tenham que ser protegidos, né? Hoje morrem muitos animais em rodovias. Então, esse produto é exclusivo para áreas de preservação. Às vezes você tem uma espécie ali que tenha que ser protegida, você vai fazer essa passagem aqui através desse produto. Só para conhecimento, a gente está com 2 obras no Brasil aqui com esse produto já. Tá? Nós temos aí o DR em Brasília, uma passagem com 2 passagens de fauna previstas, e temos um estudo que chegou até através de um pesquisador na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é um cara que faz doutorado lá, que pesquisou esse produto da ACO nos sites da ACO aí pelo mundo, e trouxe, através do doutorado dele, a implantação desse produto na Rota do Sol, que é uma rodovia lá que passa numa área de preservação. Então, são 2 projetos que estão em andamento, já está especificado esse material, estamos prestes aí a fazer a venda desse produto. Os separadores de água e óleo, né, que a ACO tem uma gama muito ampla aí de variedades, não só em termos de materiais, mas em termos de vazões. E aqui, falando um pouquinho de legislação, meio ambiente, nós temos o CONAMA no Brasil, que rege aí praticamente a lei federal, né, sobre lançamento de efluentes, quando eu falo de óleos minerais, hidrocarbonetos. E a ACO, o CONAMA, ele fala em 20 miligramas por litro, 20 ppm, ou seja, isso é o que é permitido em termos de concentração em lançamentos em corpos hídricos. E a ACO tem uma eficiência bem acima do que o CONAMA pede. A ACO trabalha com produtos com filtro ou placas coalescentes, e a gente atende uma norma europeia, que é a EN 858, e essa norma classifica em separadores classe 2 e classe 1. A ACO são separadores classe 1, que é 5 ppm. Classe 2 seriam separadores por gravidade, com concentração aí em torno de 100 ppm, a eficiência. Então, não vou entrar muito em detalhe de produtos, né, em relação ao sistema de separação. Vamos ter outra apresentação para esse fim. Mas, em termos de rodovia, onde aplicaria isso aqui? Eu já vi alguns projetos de SAUS, de serviço de atendimento ao usuário, com necessidade de separação de água e óleo, normalmente separadores pequenos, né, algum óleo de vazamento, de alguma ambulância ou algum veículo ali. E pensando aqui no padrão da DERSA, né, tem uma caixa de contenção da DERSA também, que é utilizada em áreas de preservação. Essa caixa é uma contenção, não é uma separação em si, né, mas a ACO trabalha com decantadores de fibra de vidro, por exemplo, de grandes dimensões. Então, dependendo do volume que tenha que armazenar essa caixa, esses decantadores de fibra podem ser utilizados para este fim também, atendendo ao volume que é especificado aí no projeto, que, se eu não me engano, é 30 metros cúbicos. Estou falando aí de 30 mil litros. Falando um pouquinho agora da ACO, né, do grupo ACO. A gente falou um pouquinho aqui das soluções, do conceito de drenagem. Falando do grupo, né, a ACO tem mais de 70 anos de história, então a ACO foi fundada em 1946. Sua sede é em Rendsburg, na Alemanha. A gente está presente aí em mais de 40 países e temos 30 plantas produtivas em mais de 15 países. Então, o Brasil, a gente inaugurou aí a 30ª planta da ACO em 2016, a fábrica de concreto polímero, né, com a produção de alguns canais.
estamos para voltar essa produção aí. Então, em breve, vocês terão novidades aí em relação à produção de alguns modelos da Aqua aqui no Brasil. E só para conhecimento, a Aqua é a maior fabricante de concreto polímero do mundo. Então, a Aqua fabricou seus primeiros canais aí de concreto polímero meados da década de 70, só para conhecimento. E aqui é a nossa sede, aqui em Jacareí. Então, nós estamos aqui próximo a Cherry, próximo a Ambev, né? Na mesma saída da rodovia Presidente Dutra. A Aqua está no Brasil aqui, nós estamos fazendo 10 anos de empresa. Nós estamos aqui no escritório e centro logístico, né? Numa área de 10 mil metros quadrados, quilômetro 162 aqui da rodovia Presidente Dutra. Pessoal, é isso aí, eu falei um pouquinho aí do conceito, né, de drenagem superficial, principalmente nas faixas de rolamento, a importância da drenagem, né, em relação à aquaplanagem, principalmente, em relação a acidentes e segurança do usuário, e algumas soluções que a Aqua pode oferecer aí, em termos de eficiência na parte hidráulica, em termos de segurança também do usuário. Então, qualquer pergunta que vocês tenham aqui, eu vou responder algumas perguntas agora, tá? Eu vou olhar aqui se tiver algumas perguntas, vou responder o máximo de perguntas que eu puder. E temos também nosso site, então quem quiser entrar, baixar material técnico, hoje a Aqua Brasil não tem no site da Aqua Brasil, mas temos algumas Aquas já no mundo, trabalhando com a parte de BIM, então a Inglaterra, a Alemanha, a República Tcheca, França, já está bem forte nessa parte de BIM, então a gente tem aí praticamente todos os blocos dos produtos Aquos, né, em BIM, que podem ser baixados através desse site. Nós temos aí o nosso e-mail também, aqua@aquadrenagem.com.br. E temos o telefone de contato também, aqui o fixo, né, o 3878-4686, e temos a possibilidade também, através da assinatura aí, eu tenho o meu telefone particular, caso alguém queira entrar em contato aí, a gente está disponível para responder quaisquer dúvidas. Eu vou entrar aqui um pouquinho para ver se tem algum questionamento aqui em relação à apresentação, vou responder algumas perguntas. Então, respondendo a primeira pergunta aqui, do Gerson, né, qual seria o raio de curva máximo dos canais Aqua monobloco? Os canais monobloco, eles são comprimentos de 1 metro, né? Então, você tem canais de 1 metro de comprimento, e normalmente, o que a gente fala? Em curvas, a gente tem a possibilidade de trabalhar com esses canais de 1 metro, ou até cortar ele meio metro e fazer para curvas menores. Mas o que a gente deixa aí de padrão para o cliente, né? O RD200, por exemplo, numa curva com um raio de 25 metros, ele vai ficar ali 1 centímetro exposto, né? Então, você vai fazer a conexão macho e fêmea, na parte externa da canaleta, vai ficar 1 centímetro ali aberto, por causa do raio. Então, esse 1 centímetro pode ser preenchido com uma argamassa, com concreto. Então, é fácil de você preencher isso aí. Quando fica muito exposto, 3, 4, já fica um vão maior. Então, eu acho que já fica ruim para esse preenchimento. Então, o que a gente passa? Se o cliente falar, eu tenho uma curva aqui de 30 metros, dá para fazer com esse produto? A gente tem uma planilhinha aqui que calcula qual é o espaçamento que vai ter com esse raio que o cliente está nos passando. Então, se tiver até 1 centímetro, a gente fala que dá para fazer normalmente, ou, às vezes, se ficar maior, já tivemos projetos aqui, por exemplo, que o cara fez raios de 10, 15 metros e teve que cortar, em vez de deixar um espaçamento maior, ele cortou a peça em 50 centímetros. Então, diminuiu esse vão e ele conseguiu fazer essa conexão com um vão menor e conseguiu preencher ali esse espaço vazio. Então, assim, depende do modelo do canal e do raio mínimo que você tem para fazer a curva. Então, dá para fazer. Vou ver mais alguma pergunta aqui. Fugindo um pouquinho da parte de drenagem, como se dimensiona o tamanho do separador? Separador a gente vai falar um pouquinho aí em outra palestra também, mas a princípio seria como os canais de drenagem. Quando envolve água pluvial, né, precipitação, eu estou falando do método racional, né, isso para pequenas áreas ou áreas até 2 km². Aí tem um conceito um pouquinho diferente também para áreas grandes, de você tratar o first flush, né, a primeira chuva que faz a lavagem ali dos contaminantes, para você não usar um separador muito grande também. E quando envolve áreas cobertas, a gente está falando aí de lavadoras de alta pressão, mangueiras. Então, se eu for dimensionar pela norma, eu tenho uma formulinha lá para fazer o cálculo aí de vazões de mangueira de alta pressão, vazões de
de lavagem de torneira, então eu consigo fazer esse equacionamento aí de acordo com cada projeto. Vocês já tiveram experiência com instalação de linhas de drenagem em áreas litorâneas com excesso de areia? Sim, a gente tem algumas instalações em áreas litorâneas, né? A gente instalou em Ilhabela, por exemplo, Caraguatatuba. O que acontece? Os canais aquos são seções em V e tem uma rugosidade de 0,011. Então, eu estou falando de um atrito menor aí em relação à água. Mas isso não quer dizer que o canal seja autolimpante. Por exemplo, você pega a Ilhabela, que é praticamente, você pega as vias próximo ao mar, você vai ter praticamente declividade nula e muito sedimento, né? Que você tem areia toda hora ali. Então, nesses locais, provavelmente vai ter que ser feita uma manutenção aí, pelo menos a cada 6 meses. Então, o ideal é pôr mais peças de manutenção, né? Aqueles elementos de acesso que eu falei, e a cada 6 meses vir um caminhão ali fazer a sucção ou mandar essa sujeira para frente através das redes de drenagem. Então, já tivemos experiência assim, não dá para garantir que o canal é autolimpante, né? E na prática não existe nenhum canal que seja autolimpante, com declividade nula, por exemplo. Então, você tem que fazer uma manutenção adequada, né? Com uma periodicidade maior aí, em relação a uma rodovia, por exemplo, que tem 2, 3, 4% de declividade. Como se faz a limpeza do aquo monobloco? Como eu acabei de explicar, né? Caminhões limpa-fossa, normalmente, ou até mangueiras de alta pressão, dependendo da extensão da linha, né? Mas normalmente numa rodovia você vai vir com aqueles caminhões, né? Que fazem tanta sucção como jogar essa água e a sujeira para frente, né? E esses elementos de acesso que eu expliquei lá no vídeo, você tem a possibilidade de colocar ele a cada 50 metros, a cada 20 metros, depende muito de cada projeto. Tem uma pergunta aqui, por que o aquo monobloco é mais econômico do que a solução in loco? Sim, eu joguei um preço aqui naquele comparativo lá do slide com a canaleta DR7A, um preço estimado aqui de produtos hoje importados e nacionalizados. Então, já é um preço bem competitivo, né? E além de ser competitivo e estar mais barato naquele comparativo, a gente tem a longo prazo o benefício que o produto traz, tanto em termos de qualidade, quando ele é bem instalado, né? Tanto em termos de manutenção. Então, você tem uma menor manutenção do sistema aí ao longo da vida útil do produto. Estou vendo aqui algumas perguntas. Instalação em áreas litorâneas, já respondi. Em relação à tampa de acesso, como funciona o sistema de travamento para impedir roubo? Na verdade, o elemento de acesso do monobloco e a caixa de limpeza, né, ele tem um sistema que a ACO chama de Power Lock. Então, esse sistema, na verdade, ele não é anti-furto, né? Não é 100% anti-furto. Ele tem um sistema que você pode vir, por exemplo, com um martelo e uma chave de fenda. Ele tem um posicionamento inicial, esse Power Lock, né? São 2 travinhas. Você vai ter que empurrar ela para outra posição aqui e fazer a articulação dessa tampa. O cara, a princípio, não vai saber de início isso aí, né? Como que vai fazer esse travamento, mas também não é 100% antifurto, não tem um sistema especial, uma chave especial lá. Mas como são pontuais essas grelhas, né? Às vezes não chama tanta atenção como numa drenagem aí de fora a fora, aí, com grelha de ferro fundido. Como é feita a abertura dos dispositivos para a instalação dos tubos de saída? Ele já vem aberto de fábrica? Então, o Henrique aqui perguntou, Henrique, assim, as caixas de limpeza já vêm abertas, elas têm as saídas horizontais com anéis de borracha, então ali, como eu falei, são diâmetros pequenos, né? Por exemplo, numa rodovia, a gente nunca vai utilizar essa saída com uma caixa de limpeza, seria uma caixa coletora com tubulação de concreta ou PAD, que é o padrão, por causa do diâmetro mínimo também exigido em rodovia. Mas, por exemplo, que você usa essa caixa de limpeza, normalmente são tubos de série de esgoto, né? Coletor de esgoto aí, né? Nós temos aí vários fabricantes aí, série reforçada. E esse anel de borracha, ele já vem ali aberto para você fazer essa conexão com a ponta do tubo. O elemento de acesso, que é outro acessório do canal para fazer a manutenção, você tem a possibilidade de saída vertical também da tubulação. Ele sim, ele vem fechado, é uma parede mais fina ali que você tem que fazer quebrar essa parede, né, caso precise fazer a conexão por esse ponto. Então, você quebra essa parede mais fina, que já é feita para isso, e faz a conexão vertical também com a ponta aí de um tubo aí
normalmente de uma série coletor de esgoto aí. Temos uma pergunta aqui em relação ao Curb Drain, né? Se ele é aplicável para projeto de rodovias e ele estará disponível para fabricação no Brasil. Como eu falei, alguns pontos das rodovias podem ser utilizados o Curb Drain. Tem trechos de rodovias que passam dentro, dentro de cidades, né, em vias marginais, que tem ali o meio-fio, né? Temos algumas rotatórias também de acesso aí em rodovias e viadutos, como eu falei, aí, que pode ser utilizado esse sistema aí. E em termos de fabricação no Brasil, a princípio não. A princípio a gente está focando aí na solução do monobloco, né? O canal A com monobloco, algumas linhas também que a gente vai produzir aí residenciais, mas a princípio não tem nenhuma perspectiva de produção do Curb Drain aqui no Brasil. O Vitor aqui, nas rodovias encontramos poluição difusa, substâncias diluídas e substâncias em suspensão. Considera a Aqua Brasil alguma parceria com marca de tratamento de água pluvial? Vitor, a gente nunca pensou nisso, mas é uma possibilidade. A Aqua tem outros produtos lá na Europa também, né, da própria Aqua aí, pensando um pouquinho nesse tipo de situação, né? Nós temos alguns produtos aí que têm camadas de filtragem aí, pensando em poluição difusa, metais pesados, né? São produtos que já são feitos pela Aqua na Alemanha, tá? Então, em termos de separação de água e óleo, por que a gente não usa numa rodovia, por exemplo? Porque a rodovia não tem só hidrocarboneto, né? Tem substâncias químicas, outros tipos de materiais que não vão ser separados por esse tipo de sistema. Então, hoje em rodovia, por exemplo, se usa em áreas de preservação, tem um padrão da DERSA, aí, se eu não me engano, né, de uma caixa de contenção, caso haja algum derramamento aí de combustível ou outro material químico. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, acho que é isso. Se tiver mais alguma pergunta que eu não respondi aqui, eu falei, a gente tem o nosso canal aqui, o nosso e-mail, nosso site, aquadrenagem.com.br, temos o telefone de contato também, tá? Então é só ligar aqui que a gente tira quaisquer dúvidas em relação ao software, em relação a produtos aí. Então eu estou disponível aqui, agradeço a atenção de todos aí e até uma próxima aí. Espero que essas soluções aí possam ajudar aí, principalmente as empresas de projetos aí, a ter mais opções aí em relação à drenagem. Obrigado a todos e até a próxima.